Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, Olá, tudo bem? Boa noite. Tô conseguindo te boa ouvir. noite, tudo bem? O Consegue me pessoal ouvir também está bem? conseguindo ouvir nós duas bem? Como que tá? Ah, maravilha. Ok. Então vamos começar pelas apresentações, né? Você quer se Sim, que apresentar? bom. Primeiro eu queria te agradecer o convite, Ellen, adorei, você sabe que falar do autismo, né, esse projeto de pessoa com deficiência, inclusive as pessoas com autismo, é um assunto que eu gosto muito de falar, é um tipo de ação que eu faço bastante, Que é um bom, prazer fico hoje feliz, conversar a viu? respeito disso com você. Eu também gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Bacana. Foi maravilhoso poder criar esse projeto, criar essas lives sobre os direitos das pessoas com deficiência, dos direitos dos autistas. Vai ajudar demais assim o público que eu trabalho em si, né? E novas Sim, pessoas que vão vir pela live. sim, e essas pessoas que precisam Que tanto é de algo informação, né, ter difícil. acesso à informação. A gente tem uma agenda de lives bem bacana, né? A doutora Letícia, que vai falar do BPC, né? Me corrija se eu estiver errada. A doutora Rafaela vai falar também desses Sim, tratamentos do SUS, acesso a medicamento. Então, é um projeto muito bacana em um mês muito especial, né? Porque amanhã já estamos em abril, né? Então, a gente tem muito a comemorar, sim. principalmente o público, né? Autista. Né? E como o seu projeto, Ellen, é também voltado ao público de pessoas com deficiência, aí eu pensei em iniciar a live contextualizando, né, como foi essa questão de equiparação, né, Sim. do autista para a pessoa com deficiência. Busquei as informações e, na realidade, antes da lei Berenice Pina, né, que a gente sabe que é um grande marco para os autistas, as pessoas com deficiência tinham alguns direitos fruto de uma convenção internacional Aham. que foi firmada em Nova York. E, por uma questão conceitual, não tinha uma discussão enorme, né? Se os autistas entravam é, Sim. nessa rede de proteção ou se não entravam, né? E aí veio, em 2012, a Lei Berenice Lima equiparando, né, o autista, a pessoa com deficiência, e além de equiparar, fez toda uma regulamentação própria, né, positivou uma série. Oi. Só uma coisinha, seria interessante a gente se apresentar também Você travou como para mim. tá, tem gente dos dois perfis, né? E gente nova. Aí você pode começar aqui, você Perfeito. já estava falando. Vamos lá. Ah, bacana. Meu nome é Luciana, eu sou advogada, eu sou especialista, uma das minhas especializações é o direito médico e da saúde, né? Além de algumas outras especialidades que eu tenho, e então eu fico muito voltada aí para essa questão de tratamento e assistência aos beneficiários de plano de saúde. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Uhum. Médico daqui da OAB Jabaquara, em São Paulo, e também participo, né? Sou coordenadora executiva da comissão também da OAB, subseção do Jabaquara, da OAB de Direito Securitário, né? A gente sabe que os planos de saúde também, eles são regulamentados e podem ser exercidos tanto por operadoras de plano de saúde como por seguradoras também. Entendi. Então, eu Muito participo legal. dessas duas comissões. É um prazer poder estar fazendo a live contigo. Eu sou Fala um Gabriele pouquinho de Ellen, você. né? Terapeuta ocupacional. Eu Imagina. trabalho principalmente com público de crianças com deficiência, onde eu acho que 90% é autista. Oi? Está aumentando a Desculpa, não incidência, entendi. né? Sim, muita. Está aumentando a incidência, né? Aumentou, se eu não me Das engano, pessoas com na pesquisa que fazem nos Estados Unidos, estava em 1.056 a cada.
tantas crianças, não lembro agora, e agora tá uma por cada 34. Já aumentou muito. A gente percebe, o CDC, né, faz essa Sim, regulamentação. Mas e aí você é né, eu terapeuta faço a ocupacional, certificação né? internacional em integração sensorial e pós em aba. Aí tô no meio dos dois ali. E aí, com isso, a gente acaba trabalhando muito, né? Eu trabalho tanto pro SUS, para uma ONG que trabalha pro SUS e pra Marinha, quanto para Legal. clínica particular e para o particular em si, né? Para clínica, para o plano de saúde e para o particular. E é isso. A Letícia contribuiu aqui falando pra gente que é um a cada 54. Trouxe o Maravilha. dado direitinho. O CDC agora em 2020, né, ele vem acompanhando a questão de incidência. Eu acho que em 2018 a Letícia consegue ajudar a gente, acho que estava para 57, entre 57 nascimentos, uma tinha até, e agora, em 2020, saiu a atualização do estudo, e a cada 54 crianças nascidas, uma Sim. é portador do transtorno do espectro autista. Então, por causa disso e também pela importância, né, pelo quanto você fala da intervenção precoce, as famílias têm entendido que é importante correr atrás desses tratamentos o quanto antes. Então, acredito que por isso, que na linha de frente, né, como você está, a gente começa a atender cada vez mais essas Até crianças, acho que é se legal Deus quiser, que continue dar assim. uma falada, né, sobre a intervenção precoce, porque é tão importante, uma resumidinha, no sentido de que nos primeiros anos de vida da criança, né, principalmente nos 2 primeiros, quando vai chegando próximo dos 2 anos, ocorre a tal poda neural, né? Que nome é isso? É como se a gente fosse armazenando informações durante nossos 2 primeiros anos, durante nossa vida, e quando chega nesses 2 anos, o que o cérebro entende que a gente não usou muito, que não era necessário, ele apaga, ele entra em morte, né, neural. E aí você pega uma criança com atraso no desenvolvimento, não fala, não está sendo bem estimulado por questões de, às vezes, os pais não saberem que está tendo até um atraso, de não saber como estimular, acaba dificultando muito mais a evolução dessa criança e possibilitando uma morte, um erro de mortes diárias que não deveriam morrer, né? Acaba pagando coisas que não deveria pagar. E aí, por isso que é muito importante, a gente fala principalmente nesses 2, 3 primeiros anos, que são as podas neurais mais importantes. Apesar disso acontecer a vida inteira, né? Tem a principal dos 2 anos, outra lá pelos 6 anos e outra lá na adolescência, pré-adolescência, entrando na adolescência. Então, todas essas áreas são fases de riscos e fases de perca de áreas que não deveriam perder. E aí, por isso que com estímulo é mais difícil perder essas áreas e por isso que é muito importante a intervenção precoce. Além de ser um momento de boom de informações, onde é muito mais fácil você ensinar e a criança pegar mais rápido. Claro, você sabe que a intervenção precoce foi uma dos aspectos que a Lei Berenice Pima trouxe, né? Porque entre os direitos, né, que ela estabeleceu para a pessoa autista, ela estabeleceu a possibilidade de encaminhar essas crianças, né, de iniciar um tratamento sem que houvesse esse diagnóstico fechado. Né, que é uma coisa que me perguntam muito. Luciana, a gente consegue pleitear os planos de saúde, o tratamento quando o diagnóstico não está fechado, quando ele não é definitivo? E sim, consegue, né? Mesmo acredito que seja mais da sua área do que na minha, mas pelo que eu tenho conhecimento, às vezes o diagnóstico é difícil de fechar, né? Não é uma coisa que é feita tão facilmente. Então, a recomendação, né, e isso está positivado na Lei Berenice Prima, é que haja, sim, o encaminhamento dessa criança às terapias multidisciplinares na existência de qualquer sinal de risco aí, de qualquer Uhum. possibilidade da criança ter TEA, né? E em razão dessa positivação, desse aspecto que a lei trouxe, foi possível com que houvessem algumas políticas públicas direcionadas para facilitar o diagnóstico também dessas crianças com TEA, principalmente na primeira infância.
E aí a gente percebe que houveram algumas alterações no Estatuto do ECA, né, acresceram um parágrafo que tinha na legislação pedindo para que em consulta as crianças de 18 meses tivessem um acompanhamento para o desenvolvimento psíquico. Também a Sociedade Brasileira de Pediatria saiu a recomendar que entre os 18 e 30 meses da criança houvesse sim a triagem para identificar muito rapidamente o TEA. Então, através desses ganhos, né, é que se estabelecem essas políticas públicas, né? Então, a intervenção precoce é um direito que está estabelecido também na Lei Berenice. Então, foi um marco muito importante. Também a questão do tratamento multidisciplinar, né? Porque, como a gente disse aqui, a intervenção precoce nada mais é do que encaminhamento dessa criança muito rapidamente ao estímulo adequado, né? Ou seja, ao tratamento multidisciplinar, né? E também a questão dos medicamentos. Algumas crianças precisam usar medicamento, às vezes o TEA vem associado com alguma outra comorbidade, então isso tudo está refletido e muito bem posto ali desde 2012, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio depois, né, do que essa lei, veio só em 2015. Eu tenho várias Então, crianças, em termos de inclusive, que elas têm legislação, síndromes, né, raras e acabam, com o decorrer do tempo, recebendo o diagnóstico de autismo junto. Você vê que é muito, muito comum. alguns relatórios, né, porque como eu faço muito esse tipo de ação, a gente se depara com vários relatórios médicos, enfim, né, que é o que fundamenta as nossas ações, e lá a gente percebe que tem muita criança que não é só, que tem essas comorbidades associadas, né, e aí o tratamento é sempre muito intenso, sempre direcionado para cada criança, né. Na lei, a gente tem estabelecido, até por uma questão da ANS também, aquele tripézinho, né, que acho que é o básico, que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, né, e o fonoaudiólogo, né? Acho que é aqueles 3 tratamentos que são mais solicitados, mas claro, né, dentro do perfil de cada criança e dentro de cada necessidade, chegamos aí a tratamentos bem intensos, né, bem também longos, são né, com período. importantes. Exatamente. E aí eu acho importante a gente explicar, porque tem muita gente, Ellen, que infelizmente acha que o plano de saúde, fica em dúvida, né, se de fato um tratamento tão extenso, um tratamento tão longo, né, porque a gente atende crianças assim que precisam até de intervenção de 40 horas semanais só de psicologia, né. E as pessoas, de fato, têm muitas dúvidas, né, se isso está coberto pelo plano de saúde ou não, então eu gostaria de tentar explicar de uma maneira mais clara possível, né, o porquê que o plano de saúde tem que oferecer cobertura para essas crianças, né. Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é que os planos de saúde ou as seguradoras que atuam no ramo de saúde, elas são regidas por uma lei própria e lá se determina a abrangência dessa cobertura, né? O que é obrigado a cobrir e que doenças tem que ter cobertura. As doenças, na verdade, todas as doenças que tiverem CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, estão cobertas pelo plano de saúde, como é o caso do autismo. O autismo tem CID, né, na classificação 10, ele tem o F84, então, em razão disso, a doença, né, ela possui cobertura obrigatória. Mas dentro dessa doença, o que é obrigado, o que deve ser coberto, né? E aí a gente percebe que também em lei tem esse direcionamento. A operadora do plano de saúde deve cobrir tudo o que for necessário, claro, tudo o que for necessário para reabilitação, prevenção, reabilitação daquele paciente e o tratamento em si. Então, usando a letra da lei, toda doença que tiver código internacional, ela tem que ser oferecida pelo plano de saúde em sua totalidade, né, com um tratamento adequado para fazer para possibilitar a recuperação daquele paciente, né, incluindo a questão do TEA, né. Grosso modo,
É isso para que a gente possa entender. Então, como que acaba funcionando na prática? A gente precisa que essas crianças tenham uma prescrição médica, né? O relatório médico é o que embasa esse tipo de processo, porque, infelizmente, é um diagnóstico que é muito resistido pelas operadoras de saúde. Tá? Então, a gente precisa ter um relatório médico bem fundamentado, um relatório médico bem claro com relação ao tipo de terapia que as crianças precisam fazer, tá? E aí, muitas vezes, entra a questão da equinoterapia, musicoterapia, fisioterapia aquática, enfim, tem inúmeras possibilidades de tratamento. E tem que ter descrito ali a questão do CID, se tem comorbidade, se não tem comorbidade, se qual que é o grau, nossa, apagou aqui, qual que é o grau que tem como que eu posso dizer, se a doença é leve, se tem um grau moderado, se é mais, enfim, mais significativa, então isso tem que estar no laudo, o número das sessões, a carga horária que a criança tem que ser colocada em tratamento, e aí também muito importante que se determine que esse procedimento é urgente, ou seja, que a criança tem que ser colocada nesse tratamento o quanto antes, tá? Com esse documento, a gente tem que pedir o tratamento para o plano de saúde e esperar o posicionamento da operadora. Né? A gente só tem 3 opções. Ou eles não respondem, o que a gente presume uma recusa tácita, né? Ou eles recusam, muitas vezes, porque não está no rol da ANS, ou porque o método não está contemplado, enfim, né, essas situações. Quando isso acontece, a gente tem um acervo muito bem fundamentado, inclusive da ANS, temos ofícios direcionados pela ANS às operadoras de saúde, determinando a necessidade de cobertura desses métodos, né? O método ABA, integração sensorial, isso tudo a própria ANS determina a cobertura dela nesses relatórios. A gente tem também o rol da ANS, né, o famoso rol da ANS, ele é renovado a cada 2 anos. Então, até o dia de hoje, valeu de 2018, agora a partir de amanhã vale o de 2000, né? Atrasou um pouco por causa da pandemia, mas no de 2018, a gente tentou incluir né, as pessoas que fazem parte desse movimento, tentaram incluir o método ABA, por exemplo, na questão das psicoterapias, e e o método só não foi incluso, na verdade, porque a ANS expressamente se manifestou, se posicionou no sentido que este método já estava contemplado nas psicoterapias. Então, não há dúvida com relação à necessidade e à obrigatoriedade de cobertura, mas mesmo assim, algumas operadoras acabam negando esse tipo de tratamento e a saída acaba sendo a judicialização. Algumas operadoras também, Ellen, elas não negam o método inicialmente, e elas chegam a direcionar esses pacientes a algumas clínicas que são credenciadas para início de tratamento. E aí algumas questões acabam aparecendo por conta disso, né? Então a gente percebe que tem alguns beneficiários que são encaminhados para clínicas que não têm vaga, para clínicas que não têm profissionais aptos para aplicarem o método que foi prescrito pelo médico, né? A gente acho que até comentei com você que é muito comum a questão da integração sensorial não ser oferecida, né? Então, o que eles oferecem? Eles oferecem uma TOABA, né? Ou só integração sensorial, e a família acha que está fazendo tratamento de forma adequada, e até o neurologista perceber que a criança não tem o progresso esperado, enfim, leva algum tempo para que a gente se dê conta que a operadora, na verdade, não ofereceu o método que foi prescrito, não é? Algumas clínicas também que são muito longe da residência dos beneficiários, o que acaba impossibilitando, inviabilizando o tratamento muitas vezes, né? Tem um cliente meu que teve clínica indicada a 70 quilômetros de sua residência. Então, imagina, uma viagem, uma criança que precisa fazer uma intervenção de no mínimo 20 horas por semana só de psicoterapia, né? Sem contar fono, sem contar TO. Como que ela se desloca tanto tempo, né? Em que condição essa criança que é atípica
chega para fazer essas terapias, né? E como que isso inviabiliza e compromete o tratamento também, né? Então, tem algumas situações que a gente precisa explorar bem para que a gente possa, eventualmente, descaracterizar a clínica que foi indicada pela operadora e buscar uma que atenda, né, os requisitos do médico, as questões que foram pontuadas, né, que possibilite efetivamente esse tratamento, né, para que ou seja indicada uma outra clínica credenciada, ou que se passa ao reembolso integral, né, ou seja, numa clínica particular, essa família vai, através de reembolso, ou seja, custeado pela operadora, vai fazer esse tratamento. Né? O que é raro hoje, porque houve o credenciamento de muitas clínicas aqui, pelo menos nas grandes metrópoles a gente tem clínica para oferecer o tratamento. Né? A questão é que quando são municípios mais afastados, né? Aí acho importante até algumas famílias esclarecer que, precisam se inclusive, valer a do Luísa reembolso. Batista fez uma pergunta, e eu aí até questionei um pouco mais ela ainda não me respondeu. Que ela falou que a filha dela precisa mais horas de terapia sensorial e terapia ocupacional, né? E aí, muitas vezes, é o que você falou, na verdade, o pessoal acaba oferecendo o que não tem. Então, o que acontece? A integração sensorial em si, ela é só com o terapeuta ocupacional. Porque só o terapeuta ocupacional pode fazer a certificação internacional e só o terapeuta ocupacional tem desde da faculdade as bases da integração sensorial de Aires, né? O que acontece é que como a palavra integração sensorial é um processo neurológico, uma questão neurológica, muitos profissionais falam que faz a integração sensorial por causa que estimula sensorialmente esse processo neurológico. Só que uma coisa é totalmente diferente da outra. Um estímulo sensorial, ele só está trabalhando, estimulando ali algumas questões. Agora, o método, né, a ciência de integração sensorial de Aires, ele é exclusivo do terapeuta ocupacional e é ele que vai tratar a disfunção sensorial, não a estimulação sensorial. A estimulação sensorial é como se fosse para uma criança, não tem disfunção sensorial, tem uma questãozinha ou outra para trabalhar, então uma estimulação, só a exposição aquelas texturas, aquelas questões sensoriais vai acabar ajudando, né? Diferente da integração sensorial que vai tratar essa disfunção sensorial. E, né, novamente, só o terapeuta ocupacional é o profissional que vai ser apto para trabalhar com isso. Qualquer outro profissional não consegue fazer a certificação internacional e nem outros os cursos relacionados, né? Só o introdutório, só o básico. A gente estuda pelo menos um ano para conseguir, né, fazer em Sabe si. Você sabe que eu tenho visto uma crescente de prescrição do método Aires. Assim. Nos relatórios, eles começaram a pedir de forma mais detalhada, né? O método. A questão da fono também, que começou a ser tratada aí com prompt, que eram métodos que a gente não ouvia muito falar anos atrás, né? Porque é isso, né? Tanto o TEA como qualquer outra patologia vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, vão aparecendo novos métodos. Então, enfim, né? Por isso que é tão importante respeitar a prescrição médica, né? O que o médico mandou aquela criança fazer. E com certeza tem um motivo, né? Ele que acompanha o paciente, ele sabe como que tem que ser feito o estímulo, enfim, e em que setor ele precisa ser conduzido, né? Então, isso é importante. E eu percebo muito que o pessoal reclama exatamente isso. Quando as operadoras do plano de saúde direcionam esses beneficiários para clínicas que não são aptas, eles começam a ser atendidos por estagiários, né? O tratamento multidisciplinar, ele também é garantido por lei, né? E o tratamento deve ser aplicado por profissionais. Alguns profissionais que têm o método ABA, que têm o método AIRES, que têm o método PROMPT, que não são formados, eles, inclusive, não têm a cobertura garantida pelo plano de saúde. Porque, veja, o plano de saúde, ele oferece o atendimento, o tratamento, desde que aqueles profissionais sejam da área de saúde. Para você ser da área da saúde, você tem que ter a graduação. Se você não tiver a graduação, não cobre.
Mas eles acabam utilizando esses profissionais, na realidade, para baratear o custo, né? Mas é importante tranquilizar as famílias, que quando a gente consegue demonstrar isso no Sim, processo, a gente consegue com que elas mudem de clínica, né? A gente consegue ou encaminhá-las para outro local, ou que elas façam o tratamento através de reembolso integral, né? Ou seja, do custeio do tratamento depois de realizado, né? A família paga e sim. o plano de saúde acaba reembolsando esse valor. Importante. A gente tem tratado bastante esses assuntos, porque a questão do reembolso ela é um pouco polêmica, na verdade. Muitas famílias me procuram, Ellen, pedindo, na verdade, a escolha de clínicas. Então, eles falam, olha, eu quero fazer o tratamento, mas eu quero escolher a clínica onde eu vou me atender, porque lá eu confio nos profissionais, eu gosto, eu conheço a qualificação, enfim. E não é uma realidade. Na verdade, do mesmo jeito que a operadora é obrigada a apresentar ali, a ter rede credenciada para te atender, o beneficiário ele tem que se conformar, digamos assim, com relação às clínicas que são oferecidas. Isso é importante que fique claro, porque a clínica credenciada vai vincular o beneficiário, né? Isso só não vai acontecer, a possibilidade de reembolso, ela vai nascer quando? Quando não houver clínica credenciada. Por exemplo, o método Aires. Não tem um método Aires para oferecer, ok? Então, eu vou buscar fora da sua rede credenciada e você vai ter que me pagar. E por que o plano tem que pagar? Porque é uma falha na prestação de serviço. Como eu expliquei no começo, a lei é obrigada a garantir todo o tratamento, toda a reabilitação dos pacientes que tenham doenças e enfermidades que têm CID. Então, se está dentro desse critério, é obrigação do plano de saúde, né? E mesmo para os planos que tenham reembolso. Porque, ultimamente, as seguradoras, elas têm alegado o seguinte, olha, eu não tenho rede credenciada para te oferecer, então você procure o profissional que você quiser, mas eu te reembolso parcialmente. Eu te reembolso só aquilo que você contratou no plano. E aí você vai ver, no plano tá lá, sessão de terapia ocupacional, R$ 35. Ou seja, o beneficiário Não. não consegue o atendimento pelo valor, né? E aí é importante que a gente diferencie a situação. Muito diferente é quando a clínica te oferece um lugar e você escolhe outro por sua conveniência, porque é mais Uhum. perto, porque você confia mais neste ou naquele profissional. E aí tudo bem, aí é uma questão de escolha do beneficiário e sendo a escolha do beneficiário. Se ele tiver direito a reembolso parcial, ele aceita esse reembolso parcial. Essa é uma situação. Situação muito diferente é a operadora ou a seguradora. É que geralmente essa tese são de seguradoras, né? São as seguradoras que oferecem essa cláusula de reembolso com mais frequência. Então, elas não te oferecem a clínica credenciada e querem que você busque fora por um pagamento parcial, o que não faz nenhum sentido, porque nesse caso é uma transferência de responsabilidade, ou seja, o que era de responsabilidade da operadora vira responsabilidade do beneficiário, e isso não pode acontecer, né? Então, existe sim a possibilidade de buscar os tratamentos mediante reembolso integral, existe, mas só na ausência de rede, de profissional oferecido. E lógico que neste meio tempo, no processo, a gente, se for o caso, a gente consegue descaracterizar métodos que não são indicados, como a gente conversou de TO ou de Uhum. fono, enfim, desde que a gente tenha como Deixa comprovar eu isso, fazer a uma gente consegue descaracterizar perguntinha as clínicas. que uma pessoa perguntou. Antes da liminar, Vamos lá. se a clínica solicitou 4 vezes por semana o convênio liberou só 2, tem alguma coisa para se fazer ou só com a liminar mesmo? Antes da liminar. O limite de sessões é um problema. Porque o que acontece? O rol da ANS, que eu falei de forma muito superficial no começo, ele é instituído por lei, na verdade, e nesse dito rol diz que algumas patologias têm direitos a tantas sessões conforme patologia. Então, por exemplo, o caso de TEA, tem 40 sessões de psicoterapia por Uhum. ano. Por ano, gente.
Fono são 96 sessões por ano e TO também 40 sessões por ano. Então, o que acontece? O fono é o que tem mais, é 96, são 2 vezes por semana. Então, o plano, quando ele te oferece o tratamento, ele te libera administrativamente só aquilo para você não estourar o rol. Por quê? Porque se você estourar o rol da ANS, eles vão interromper o tratamento e você vai judicializar. Então, essa, na verdade, é uma estratégia que eles fazem para que você não judicialize. Entendeu? Mas aí, de fato, tem que judicializar. É difícil, na verdade, nos meus casos, que a gente consiga que as crianças façam o tratamento integral na esfera administrativa. Eu tenho criança que o plano de saúde direciona para clínicas, a família gosta da clínica, mas fazem atendimento de 15 minutos por semana. E o médico prescreveu 20 horas por semana. Então, quer dizer, é uma discrepância enorme. Algumas famílias, antes da judicialização, elas buscam umas reclamações na ANS. E às vezes dá certo. A reclamação da ANS todo mundo consegue fazer, é feito através do próprio site ou por telefone. Você só tem que ter, antes de fazer a reclamação, o número do protocolo onde você pediu o tratamento e ou eles negaram ou eles limitaram, né? Como no caso em que eles perguntaram. Você tem um número de protocolo, você entra em contato com a ANS e fala que você quer que sejam liberados, destrancados as sessões, né? Que sejam fornecidas as sessões conforme relatório médico. Às vezes dá certo, mas por liberalidade das operadoras. Porque a própria ANS, ela faz o rol. Então, quando você quer extrapolar o rol, a própria ANS fala, não, de fato tem que respeitar o rol. Vai funcionar se a pessoa entrar com o processo, com o pedido, comprovando que aquela criança precisa de mais horas. Com certeza. E às vezes dá certo e é uma tentativa que não é cara, que é fácil, que é acessível, né? Não precisa ser intermediado por advogado, nada disso. Então, às vezes, a própria família costuma fazer. Pela minha experiência, né? Quando os meus clientes chegam, geralmente eles já fizeram e não deu certo, né? E aí a gente, de fato, tem que judicializar. Seja por advogado particular, seja através dos juizados especiais, sejam através das procuradorias. Mas o importante é que se judicialize, porque é um tratamento que é muito importante. E ele tem que ser feito. E ele tem que ser feito com carga horária integral, né? Porque, que nem você disse, a gente tem tempo, né, para isso. Se você oferecer um estímulo conforme aquilo que é oferecido para a operadora, muitas vezes se demora muito até, não sei nem se chega a fazer efeito, né? Inclusive, respondendo, uma mãe aqui, Betânia, ela perguntou se a avaliação sensorial é solicitada pelo psicólogo ou psiquiatra. Você pode até me ajudar nisso, mas se eu não me engano, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, enfim, são profissionais de livre demanda, que chamam. Você pode ir sem encaminhamento. E, respondendo a segunda parte, a avaliação sensorial e o tratamento de integração sensorial é feito só pelo terapeuta ocupacional. Então, é ele que normalmente faz a avaliação, identifica quantas horas a criança precisa, a pessoa precisa, e aí devolve para o médico fazer o pedido, né? Por isso que normalmente eles falam, precisamos fazer uma avaliação multidisciplinar antes de fechar o diagnóstico, para os próprios profissionais relatarem para o médico, precisa de tantas sessões por causa disso, disso e disso. E aí o médico vai fazer o relatório dele, do que ele observou e de que ele entendeu e concluiu dos relatórios dos profissionais. Perfeito. E o que a gente precisa entender também, me fazem muito essa pergunta, a gente precisa entender que o médico que vai fazer a prescrição do tratamento, ele não é psicólogo, ele não é TO, ele não é fono, então ele não tem como atribuir a carga horária. Ele sabe, lógico, que ele precisa desse tratamento multidisciplinar, que ele precisa dessa especialidade, mas ele não tem condições técnicas, muitas vezes, para fazer a prescrição de carga horária. Então, eu me deparo muito com duas situações. Ou, de fato, é aquele médico que encaminha para a equipe, né? E aí eles fazem as avaliações, volta para ele e ele faz a prescrição. Ou ele já dá um laudo que é um pouquinho mais aberto. Então, ele diz, olha, eu vou...
tem sinais de autismo, tem eventual comorbidade, vai precisar fazer o tratamento multidisciplinar. Então, assim, psicoterapias, a literatura médica fala de 20 a 40 horas. E aí, quem vai atribuir, vai dosar dentro daquela linha que ele estabeleceu, é o profissional responsável. A fono, ele fala, preciso de fono de método tal, a ser avaliado, a ter carga horária atribuída pelo profissional. TO, a mesma coisa. Então, esses profissionais conseguem dar até um pouco mais de agilidade à prescrição, Sim. porque sem a prescrição a gente não consegue judicializar. Então, se faz dessas duas formas, e aí fica a critério do médico Sim. qual que ele vai Eu fazer, na tenho uma verdade. dúvida em relação ao convênio. A gente sabe que o SUS tem algumas medicações que são, né, obrigadas a serem distribuídas para as pessoas. No plano de saúde, quando você faz uma judicialização, Sim. você às vezes coloca alguns medicamentos de alto custo que o plano de saúde também tem que cobrir, ou isso só vai acontecer mais, né, em relação. O SUS nem muitas vezes precisa do processo, né? Enfim, a gente conversa isso na outra. Mas em relação ao plano de É, saúde, uma exato. questão em relação à medicação É, também, ou não? eu faço. Tem. Na Uhum, verdade, se falou muito do canabidiol. Canabidiol é um medicamento caro, né? E foram ajuizadas algumas ações impedindo esse medicamento. E aí é uma questão regional. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é uhum, favorável, sim, a esse tipo de tratamento medicamentoso. Então, por isso que teria cobertura, né? Porque é um tratamento. A gente percebe, as crianças que vieram com essa demanda são principalmente aquelas que, junto com o autismo, têm epilepsia, enfim, então faz parte, sim, a judicialização através desses medicamentos de alto custo. Agora, o canabidiol, como a gente teve uma alta de uhum. dólar, o canabidiol é importado, então ele de fato ficou bem inacessível, né? E as famílias entraram com essas demandas Sim, em busca da medicação. entendi. Então tem essa possibilidade também. É claro que a gente está falando mais do autismo em si, mas Tem, acaba só para esclarecendo, tem outras, né, patologias, síndromes e tudo mais, que precisam às vezes de medicações, sim, por sim, exemplo, na sim, paralisia cerebral, para conseguir amolecer mais ali a musculatura, para poder até fazer a terapia, né? Muitas vezes você não exatamente, consegue sim, fazer a terapia se não tiver com uma com musculatura certeza. mais maleável, para você conseguir realmente fazer os exercícios, as atividades que precisa com a criança. Então é muito importante E aí você percebe como que a que se não medicação, quiser nesses fazer, você não casos, faz consegue fazer o parte do tratamento, tratamento. Né? né? Então, Uma criança autista, por exemplo, extremamente exatamente. agitada, que não consegue parar por N motivos, um cérebro muito desorganizado, às vezes você tem que entrar, nem que seja por um curto período com a medicação, para você conseguir regular ali a criança de forma mais rápida para não atrapalhar e não atrasar tanto o desenvolvimento dela, né? Inclusive os pais têm muitas questões, ai, medica ou não medica? Sim, Vai tudo de questões, né? Vai da. Ah, e a criança não dorme? Ah, tem sim, hormônios antes para tentar, como a sim, melatonina. Ah, e a criança é extremamente agitada de você ver que ela não consegue absorver nada do dia dela. Então vai precisar. Caso contrário, não se vê tanta necessidade. Assim, sempre vai de avaliação, né? Novamente, da equipe multidisciplinar, conversar com o médico e chegar todo mundo num consenso. sim, sim. Mas é isso que é importante que fique claro, né? Porque as pessoas têm essa dúvida, mas a gente precisa entender aquilo que eu falei lá no começo, né? Que o plano de saúde tem que oferecer tudo que for necessário para a reabilitação, para o tratamento, para a prevenção. Então, se nesse caso essa criança, para conseguir Uhum. ter acesso ao tratamento multidisciplinar, precisa usar medicação, faz parte. Então, ela pode ser incluída sim. Eu estou dando uma lidinha aqui nas Se preocupa não que eu tô perguntas. anotando Tem tudo. alguns clientes meus aqui na live. Eu estou vendo aqui. Eu fico feliz quando os meus clientes acompanham as lives.
algumas clínicas conhecidas aqui, né? Mas a questão da... Eu vi que a gente já falou dessa questão da carga horária, até que foi Inclusive, aqui da trabalhei Clínica lá. Cauchioli, se eu não me engano, né? Que a... Você tá brincando. É, Gente, eu tenho também tem problemas um umas. pouco com a clínica, mas vamos abafar isso. É, É uma clínica difícil para a gente trabalhar. Ó, Betânia, aconteceu isso comigo. Chegou na 96 sessões de fono, eles pararam o reembolso. Mas aí depois eles voltaram normalmente. Que bom, viu, Betânia? Fico feliz. Precisou fazer reclamação na ANS? aham, Ou enfim, porque também uma questão que é importante é que a gente também tem que avaliar alguns planos coletivos empresariais, né? uhum, Então, se você faz parte de uma empresa e essa empresa tem influência diretamente no RH, o RH tem influência diretamente no plano de saúde, por uma questão comercial, para o plano de saúde, vale a pena que isso seja liberado. Então, administrativamente, às vezes, por meio da empresa, se conseguem alguns acordos melhores. Essa questão de uhum. limitação do número de sessões acontece bastante. Tá vendo, ó, por exemplo, a Betânia, eu não sei se foi através de NIP, né, de reclamação na ANS, ou se foi através de RH, mas acontece e é bom, porque Até você fazer uma pergunta para você. eventualmente Muitos evita pais, um né, que processo, têm né? convênio pela empresa, têm medo, morre de medo de entrar com a liminar, porque acham que a empresa vai ter alguma despesa a mais, alguma questão a mais, e eles acham que vão ser despedidos caso eles entrem com a liminar, né? Uhum, Você sabe que me perguntam muito isso, né? Os planos de saúde, na verdade, os coletivos, todo plano de saúde, na verdade, ele é regido por uma questão de sinistralidade. Então, isso não acontece só com os portadores de terra, acontece também com os que têm câncer, enfim. Tem, de fato, alguns tratamentos que são de cobertura obrigatória que acabam, de uma certa forma, talvez desequilibrando o grupo e onerando o grupo por um todo. Então, é por causa disso que se tem o receio. O que a gente não pode desconsiderar, que não é por causa disso que aquele beneficiário vai ficar sem tratamento, porque senão o plano de saúde passa a ser uma fachada e perde a sua finalidade prática, né? Então, eu sempre costumo responder essas questões, esses receios, eu sempre falo, conversa com o seu RH, porque é o próprio RH que manda judicializar. É um mito isso. Muitos anos atrás, tinham até umas cláusulas que eram colocadas nesses contratos, e era uhum, engraçado, porque a cláusula dizia que se eventualmente algum funcionário da empresa processasse o plano de saúde, quem ia ter que pagar era a empresa e não era o plano. O que não tem o menor sentido, porque se a próprio uhum. judiciário reconhece a obrigatoriedade de cobertura do plano, por que seria de pagamento da empresa e não do plano, né? Não faz o menor sentido, tanto que isso parou de ser Uhum. colocado já nas cláusulas, isso é uma questão muito antiga, mas em algumas empresas pequenas, né, que talvez não estejam tão familiarizadas com a área e com essas questões, ainda ficou essa sombra de receio, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes que ficam nessa dúvida, eu sempre oriento, olha, não tem razão de ser esse receio, o processo é direcionado exclusivamente ao plano de saúde, a empresa não participa disso, mas conversa com o RH que você vai ficar mais tranquilo, porque o próprio RH vai mandar você judicializar. E é isso que acaba acontecendo. O RH até às vezes tenta flexibilizar, mas quando a operadora resiste, sabe que aquele beneficiário não tem o que fazer. Ou Uhum. vai para o SUS ou acaba Ah, uma coisa que a judicializando gente o ainda não próprio plano, falou, que a né? gente pode falar, foi sobre o assistente terapêutico. Se o plano é obrigado a liberar, se é liberar para a escola, se é liberar para Muito casa, importante. como que funciona, para que que serve. Complexo. Vamos lá. Tudo a gente tem que entender o contexto. A gente tem, hoje, atualmente, a gente tem muitos ATs, Uhum. né, que não são profissionais, que não são graduados. E quem tem ensino médio, que não é profissional da área de saúde, não tem por que ter cobertura pelo plano de saúde. Certo? Então, isso precisa ficar claro. Mediador escolar. O meu filho precisa de ajuda durante o período letivo, em sala de aula. Quem tem que oferecer esse profissional é a escola, não é o plano de saúde, tá? Acontece Uhum. que um plano terapêutico bem montado,
ele precisa de outros profissionais. Então, por exemplo, o psicólogo muitas vezes é supervisor e precisa de um braço clínico para que esse plano terapêutico seja alcançado. Então, aquele psicólogo formado que trabalha como atendente terapêutico, esse sim vai ter cobertura pelo plano de saúde. Porque ele faz parte da equipe multidisciplinar que é graduada e que é indicada para fazer esse tratamento. Mas aí a Aí sim, pessoa vai porque muda o contexto. precisar, ou A gente tem pode ser um uma... estagiário que seja da profissional da saúde, ou precisa ser um profissional formado com formação de assistente terapêutico para ser coberto pelo plano. Exatamente. Tem que ter um psicólogo. Se não é psicólogo, não tem cobertura. A gente sabe que na prática, a gente sabe que na prática, o AT dificilmente é formado. Né? No caso de assistente terapêutico, por E exemplo, é mais comum o psicólogo fazer a formação em aba, certo? Mas, por exemplo, eu, terapeuta ocupacional, faço pós em aba. E aí eu posso, inclusive, por exemplo, fazer um mestrado e virar supervisora. E aí eu posso contratar, inclusive, assistentes Perfeitamente. terapêuticos da terapia ocupacional. Até porque tem uma questão na aba, por exemplo, que mostra que as atividades de vida diária, né, que é propriedade do terapeuta ocupacional, a gente passa a vida estudando isso, né, que seriam atividades de banho, de autocuidado, enfim, elas não são atingidas no aba. Elas são as que menos desenvolvem, porque quase nunca é feito com terapeuta ocupacional. E aí chega-se nessa discussão de que tá, principalmente por saber disso, que a área, principalmente do autocuidado, de motricidade fina, são competências da terapia ocupacional, deveriam ser acompanhadas e realizadas por um terapeuta ocupacional. E aí, por isso que entra nesse embate, até onde só o psicólogo vai ser AT, Com certeza. né? Porque Claro. Não, e você sabe que tem, com relação ao método ABA, tem um documento da ABPMC, né, na realidade, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Ela fez um rol de critérios indicando os profissionais que podem atender o ABA. Né? E lá eles falam, olha, o supervisor tem que ter mestrado, porque é ele que tem a competência para estabelecer os planos terapêuticos. E aí vai... coloca mais duas categorias, se não me engano, que é o assistente, que é o quem ajuda o supervisor e também tem que ser pós-graduado, inclusive, e tem o técnico que tem ensino médio. Então aí tem umas questões, tem a carga horária que ele precisa ter, a qualificação que ele precisa ter para aplicar o ABA corretamente. Só que o que a gente precisa separar o que é e o que não é de cobertura do plano de saúde, né? Se faz parte, se os profissionais fazem parte da equipe terapêutica, são formados e se dividem a questão da carga horária e do tratamento, né? Tanto porque eu preciso ver como a criança se comporta na escola, para formar esse plano de desenvolvimento, ou em casa, ou na clínica, esse profissional tem cobertura pelo plano de saúde. Agora, a gente não pode confundir, por exemplo, aquele AT que é psicólogo, que faz parte desse plano, com aquele AT que é aquele mediador escolar, que é aquela pessoa que fica lá o tempo todo, auxiliando a criança a ir ao banheiro, enfim, que não está associada ao plano terapêutico. Essa pessoa não é de cobertura dos planos de saúde, a gente precisa diferenciar. Eu vi aqui a Viviane Landim, ela também é especialista em autismo, ela é do Rio de Janeiro. Eu assisti uma live dela que foi muito bacana outro dia, a respeito de TEA. Foi maravilhoso também. Viviane Landim, não sei se ela está aí ainda. Ela coloca, infelizmente a ANS, ao invés de legislar para os consumidores, sua função legisla para as operadoras de plano de saúde. E é bem isso mesmo. A gente percebe que uma das atribuições estabelecidas em lei da ANS é proteger os consumidores, é proteger os beneficiários dos planos de saúde. Só que claramente em algum momento a ANS se perdeu ali e fica puxando o sardinho o tempo todo para as operadoras de plano de saúde e criando alguns problemas aí para os beneficiários. Mas a gente
tem que entrar com essas ações e rever esses conceitos. A gente precisa ter claro que a ANS, Uhum. ela, através de resoluções, ela pode falar o que ela quiser, mas a resolução ela nunca pode ser superior à lei. E se a lei Uhum. atribui obrigatoriedades às operadoras de saúde, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser respeitadas pela ANS. A resolução nunca vai ser capaz de privar os direitos que estão estabelecidos em leis, Você falou né, assim que dos tem beneficiários. diferença Isso entre tem que ficar plano de claro. saúde e seguradora, é isso? Sim, tem diferenças técnicas, mas para efeito Tá. Qual de seria a diferença cobertura disso? de Eu não tratamento sei. é a mesma coisa. A atuação, tanto que eles são regulados em lei, elas são reguladas em lei, assim. A seguradora, na verdade, ela tem, ao contrário do plano de saúde, ela prestigia não a sua rede credenciada e mais a parceria com determinados estabelecimentos e favorece essa questão do reembolso, né? Então, ela até prefere que você tenha Uhum. o acesso à livre escolha de profissionais. É uma característica das seguradoras e agora algumas operadoras de saúde também vêm fazendo isso, porque a questão do reembolso é uma coisa que deu bastante certo, né? Que foi bem atrativo na esfera comercial. Mas, em tese, era uma questão voltada às seguradoras mesmo, né? Os planos de saúde, não, eles já têm a cobertura, a rede credenciada própria, hospitais próprios, tem aqueles centros, né, que são desenvolvidos, centro para autista, centro, enfim, que também alguns deles são bem criticados, enfim. Então, é uma diferença de estrutura interna, enfim. Para efeitos de Uhum. cobertura e para efeitos de beneficiário de plano de saúde, todos eles são baseados pelo mutualismo, que é isso que eu conversei com você, né? Que o aumento de sinistralidade de um grupo reflete no grupo inteiro, né? E a obrigatoriedade de lei é a mesma, de oferecer as mesmas coberturas. Então, tem que oferecer rede credenciada, sim, e se não oferecer o reembolso, vai ser integral, sim, porque é falha na Entendi. prestação de Então, em serviço, resumo, não é mito oferecimento. que você vai ser despedido caso você processe o plano de saúde. É, olha, não deve ser, né? Se vai ou não, não sei, né? Mas não deve ser, não tem razão para que isso ocorra. Eu sempre falo para os meus clientes: olha, se uma empresa está pagando o plano de saúde para os seus beneficiários, eu acho que o maior interessado em que você utilize o plano é a própria empresa, não é? Então, atualmente, os contratos mais recentes não estabelecem nenhum tipo de sanção para as empresas desses planos coletivos, e como eu te disse, a maior parte delas direcionam para a Sim, judicialização, porque é a única forma do funcionário ter acesso. Né? Mas era uma questão que pegava mais, assim, alguns anos atrás. Hoje, como eu te disse, os RHs eles estão participando mais dessas questões, né? Se a empresa for grande, eles de fato conseguem alterar algumas coisas, né? Se a empresa for bem mas esclarecida, ela consegue exercer uma pressão, né? Eu tenho um cliente que inclusive fez uma pergunta aqui na live, que eu não vou nem falar o nome dele, só para ele não ficar, se sentir exposto, mas é um cliente muito querido. Ele, por exemplo, ele trabalha na FEBEM, na antiga FEBEM, né? Centro de Reabilitação. E lá eles fizeram eles tentaram muitas vezes entrar em contato com a operadora e foi a uhum. própria que falou, olha, não tem jeito, procure um advogado, procure um especialista e judicialize. Enfim, então é isso que tem acontecido, é o que a gente vê com mais frequência. Então eu acho que é um mito e quem tiver medo, eu acho que vale uma boa conversa com a RH para não ficar também tendo medo Até à para não toa. pegar de Vale a surpresa pena e tudo conversar com a mais. Às RH. vezes a empresa tem que se preparar, se o plano vier com aquela coisa de que não, a empresa vai ter que pagar, a empresa já saiba que não é bem isso, né? É, sim, sim. Mas eu também tenho clientes que preferiram não comunicar, Ficou tudo bem. nós judicializamos e também
Não teve nenhum tipo de problema, porque às vezes tem isso, né? Às vezes, como é uma criança muito pequena, querem preservar a criança, enfim, acabam não comunicando. O que a gente precisa entender que a gente não faz mal para a operadora judicializando, a gente só faz com que ela assuma o seu dever Uhum. imposto em lei. Então, é isso. Tô. Não A sei se gente tem até mais agora alguma respondeu pergunta aqui, você está todas. anotando? Ah, não, eu tenho uma que eu não sei se você consegue responder ou se a gente deixa para a Ah, próxima com a Letícia. Tem uma tá questão bom. eu Fala preciso para do mim. diagnóstico para matricular meu filho e para receber o apoio na escola? Sim, porque tem que ser prescrito. Mas com a hipótese Quando diagnóstica o já mediador consegue ou preciso escolar do vem da diagnóstico escola, fechado? não, a hipótese diagnóstica também consegue, desde que tenha Aham. necessidade, porque não é todo autista que precisa de mediador escolar, né? Mas para conseguir esse profissional que venha da escola, geralmente é alguma criança que tem uma severidade maior, enfim. E aí, nesses casos, sim, a gente precisa até para que a escola consiga oferecer aquele profissional. E tem que ficar de olho no profissional que é disponibilizado, né? Porque também a gente sabe que algumas escolas colocam um profissional para atender 7 crianças. E aí não atende o interesse de nenhuma nas 7, dependendo da necessidade, né? Mas E, precisa, sim, essa formalidade. Principalmente inclusive, se for custeado a pela escola escola, né? principalmente não pode negar a matrícula de uma criança com, né? O que os pais fazem quando isso acontece? Não pode. Então, você sabe que os meus clientes me perguntam muito isso, né? Eles me trazem esses dilemas de que, olha, estava tudo certo, eu falei que tinha até, falaram que não tinha mais vaga. É bem triste, assim, né? Porque a mãe, a família fica, né, muito sentida com esse Sim. tipo de discriminação, porque é uma discriminação, né? E aí os meus clientes sempre falam, eu consigo entrar na justiça, eu consegue, porque é a violação de um direito, mas Uhum. você vai confiar na escola? Depois que você judicializar, depois que você ganhar, você vai confiar nessa escola? Você vai se sentir segura que essa escola continue cuidando do seu filho? Se sim, por que não, né? Mas a grande maioria delas me falam, não, eu acho que vai Eu abalar a acho que nossa eu até confiança. respondi para Então uma procura mãe outro, esses então dias. não vale a pena, Às vezes vai processar né? mais por ser uma falta de respeito, né, e de não cumprir o direito da criança do que Sim, por necessariamente deixar. Mas é o que acontece. Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena exatamente. e só tem aquelas escolas. Então, tipo, às vezes não vai ter muitas opções do que fazer. Exatamente. Sim, sim, sim. É. Sim, às vezes precisa, né? E Uhum. se precisa é sempre uma possibilidade, né? Então é É uma isso. Acho que é isso. possibilidade, Pessoal, vocês têm sem mais dúvida. alguma dúvida? Tem mais... Eu acho que, grosso modo, a gente conseguiu abordar as principais questões, né? As principais perguntas que me fazem a respeito disso. Eu acho que a única coisa que eu não falei, que eu acho que vale a pena a gente perder mais um minutinho falando, é a questão de Uhum. distância de clínica, que eu falei de uma forma muito superficial. E é um problema que se tem com a habitualidade. Uhum. A gente tem uma regulamentação da ANS que identifica quais são os tipos de abrangência territorial dos planos de saúde, né? Então, a gente tem aquela que é nacional, aquela que é estadual, que é grupo de estados, ou que é um grupo de municípios, enfim. Então, primeiro a gente precisa entender se no município em que aquela pessoa quer aquela terapia, quer realizar aquela terapia, se ela tem, Uhum. se tem cobertura pelo plano. Né? Porque às vezes, eu sou de Jundiaí, mas eu gostaria de fazer o tratamento em São Paulo porque é mais perto do meu trabalho. Tudo bem, o seu plano cobre São Paulo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Não, o meu plano é de abrangência nacional. Então, ok.
essa legislação da ANS, ela fala, na verdade, que tem que ser oferecido no município demandado, ou seja, onde o beneficiário pede o tratamento, ou quando não tiver no município demandado, em município limítrofe. É isso que diz a regulamentação. E é um problema. Por que é um problema? Porque município limítrofe, em muitas regiões, são municípios muito próximos. Em São Paulo, às vezes dentro do município de São Paulo, a gente tem extremos, né? Nas metrópoles acontece isso. Então, para você atravessar a cidade, você demora aí, num dia bom, sem trânsito, 50 minutos. Muita vantagem, ainda sendo Com sorte, bonzinho. né? Isso porque não choveu, porque não aconteceu nada. Sendo bonzinho ainda. 3 E horas. de transporte público, Oi? então, se bobear, você demora 2 horas e Exatamente. meia, 3, fácil, fácil. Pois é. Dia bom. Exatamente. Isso. Então, assim, a gente precisa entender e contextualizar se o município limítrofe, no seu caso, te atende, não inviabiliza o tratamento. E, às vezes, dentro do município demandado, já inviabiliza o tratamento de outras pessoas. Tem autista que não consegue ficar mais do que 15 minutos dentro do carro. Sim. E quem dirá transporte público, porque ele desorganiza. Né? A gente tem isso. Se isso tiver no relatório, se isso tiver bem fundamentado, a gente coloca também na ação e fala, olha, você me direcionou para Cauchioli, por exemplo, a clínica Cauchioli é uma clínica que é muito indicada pelas operadoras de plano de saúde, ela fica mais ou menos numa região central, e não poucas vezes eu tive clientes de Tupéva sendo direcionados para lá. E tive também clientes Sim. da Zona Leste que foram encaminhados para lá. Como eu te disse, não é uma questão, a ANS não estabeleceu uma quilometragem possível, mas o nosso termômetro é se inviabiliza ou não inviabiliza o tratamento. Não inviabilizou o tratamento, não tem por que pedir para mudar, né? Inviabilizou, a gente leva isso para o judiciário, a gente explica que uma criança que vai fazer 40 horas de tratamento multidisciplinar não pode ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. E isso tem sido muito bem aceito no judiciário. É claro que sempre tem as suas exceções. Eu tive um processo que mandaram, que foi bem exceção mesmo, que falaram que a criança podia percorrer até 40 quilômetros por dia. Sim. O que dava mais de 1 hora, né, dentro do carro. Então, enfim, existem esses casos pontuais, né, que são fora da régua, né? Mas a maioria dos casos, eles estabelecem que o tratamento deve ser Aí, oferecido fazendo o perto da resuminho, residência então, do beneficiário. para a pessoa chegar no passo da liminar, ela Vamos lá. precisa primeiro, então, tentar ali com a clínica, insistir com o plano de saúde. Não funcionou, pode fazer a denúncia no site da ANS. Não funcionou, aí Isso. vai para o liminar. Isso. Se a família tiver pressa e quiser pular a questão Entendi. da ANS, pode também. A ANS não é requisito, né? É que às vezes a família quer economizar dinheiro, enfim, quer tentar amigavelmente, e aí ela se vale de NIP. Mas ela não é obrigatória para entrar com a ação. O que a gente precisa para entrar com a ação? A gente precisa um laudo bem feito, a gente precisa um laudo bem detalhado, com os métodos, se possível, carga horária, né, atribuída, mas pelo menos com um parâmetro, né, como eu te expliquei antes, e também tem que falar que o tratamento tem que ter início imediato. Isso é muito importante, tá? Porque senão o seu pedido vai ficar lá parado até o final do processo, que pode demorar anos. Então, para justificar um pedido liminar, ou seja, num primeiro momento, a gente precisa demonstrar os riscos que a criança sofre se ela não fizer o tratamento naquele momento, né? Então, a neuroplasticidade, exatamente, risco ao desenvolvimento neural, enfim, eu já vi de tudo em vários laudos, mas o importante é que tenha o risco que aquela criança corre, né? Com esse documento em mãos, a gente necessariamente precisa mandar para a operadora. Mas é obrigatório? Não posso entrar com ação direta? Não, não pode entrar com ação direta. Porque para que eu possa processar a operadora, eu tenho que ter uma recusa. Eu tenho que ter uma resistência. Se ela me oferece tudo que eu peço, eu não tenho por que entrar com ação.
tá? Então, você sim, precisa levar para o plano de saúde. O plano de saúde tem 10 dias úteis para te responder sobre esse tratamento. Isso também é uma outra resolução da ANS, tá? Então, ela vai dizer qual que é a clínica que ela pode te encaminhar, ou se ela vai negar ou não negar o tratamento em 10 dias. Passou de 10 dias úteis, é uma recusa Uhum. tácita, a gente entra com a ação, tá? É isso. Encaminhou para alguma clínica, a clínica está me limitando o número de sessões? Printa a tela, printa a conversa com a clínica e judicializa para destrancar o número de sessões. Mas a gente precisa mostrar para o juiz Uhum. a existência de uma resistência por parte do operador. Tá? Para que a gente consiga desenvolver o processo e consiga liminar para conseguir o tratamento para aquela criança. E aí o que resta depois é o cumprimento da liminar pela operadora de saúde, que às vezes também dá um trabalhinho, não é? Não é toda operadora que, mesmo com uma liminar na mão, mesmo com multa diária, mesmo com uma série de situações, ela Uhum. ainda não cumpre as determinações judiciais. Cada vez menos frequente, na verdade. Cada vez mais raro que isso aconteça. Mas às vezes a gente pena um pouquinho para conseguir. Não é? Mas Acho acho que a que gente sim abordou também. todas as Até parou as perguntas. questões aí, né? Até pararam as perguntas. É importante que, caso as Vai. pessoas fiquem com alguma dúvida, eu não sei se essa live vai ficar gravada, mas caso ela clique e as pessoas tiverem dúvida, elas podem mandar para Sim. vocês, aí você me encaminha a dúvida, eu faço questão de responder, Uhum. enfim, Pode perguntar ou para as direto no meu duas. Se eu Instagram, souber, eu vou responder. Se eu não souber, podem eu ir lá me pergunto para ela. perguntar, Pode perguntar direto para a Luciana. com certeza. Com É isso certeza. mesmo. O importante é que as pessoas tenham acesso à Com informação. certeza. É essa bandeira Já que a não gente tem que suma que levantar, amanhã tem mais, hein, gente? não é? Acho É que sim. verdade. Obrigada, Rafael. Tô lendo Agradeço aqui os muito pelos comentários. agradecimentos do pessoal, né? Que bom. Fico Foi feliz. bem gostoso. Adorei a live. O conteúdo que a gente está disponibilizando vai É, ser ótimo. sim. Temos as próximas, né, que eu vou acompanhar também. Não, E vai fico ser aí muito feliz, Ellen, de fazer parte desse seu projeto, tá? Se a gente com tiver também certeza. algum Se vocês dúvida, se a quiserem gente fazendo precisar mais marcar pergunta no outro, eu fico à sua privado, eu disposição. marco uma só para dúvidas. Quem sabe a gente tem uma quarta live, né, nesse projeto de dúvidas com todo mundo, pensa. Pois é, pois é. E também deixar claro também que a doutora Rafaela vai Ah, isso, a abordar também Rafaela, essas questões relacionadas dia ao SUS, 5 né? do 4 ela vai Também é falar uma essas coisa questões muito relacionadas ao SUS, de importante ali. medicação, dos tratamentos. Inclusive, até para quem faz parte Sim, do plano de saúde, é bom se entender e saber que o SUS também disponibiliza medicações mesmo com receitas do plano de saúde. Medicações que são de livre demanda no SUS ou de alto custo que o SUS sim. libera, né? Ele pode, mesmo que a pessoa tenha um plano e a receita seja do plano, ele pode pegar no SUS. Já deixando aí, só para É vocês que é uma saberem que dúvida vocês que o podem pessoal tem participar, bastante, né? mesmo sendo do plano. São, Só dando um spoiler, e amanhã a né, gente da vai falar live da sobre doutora BPC e Rafaela. direitos gerais da pessoa com deficiência. Aí, Também vou, a live vai estar disponível tanto aqui no também vou Instagram participar. quanto eu vou pôr no YouTube. Que eu tenho no YouTube. Coloquei todas ainda não, falta botar Ah, as bacana. últimas lives, mas vou botar. Alguma. Mas tá ótimo. É importante que fique Com disponível para o pessoal certeza. e aí aparecendo alguma questão a gente vai respondendo Eu que por aqui. agradeço, viu? Boa noite, bom Muito descanso. obrigada, viu, Ellen? Tchau, obrigada, pessoal. Boa Para você noite. também. Tchau, tchau.